Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite por estar moderando um painel que eu creio ser de suma importância, né, que tem esse título, Os Novos Patamares da Tecnologia e Inovação da Mineração e na Prevenção de Acidentes. Contamos aqui com os nossos 5 painelistas, que eu vou apresentá-los muito rapidamente. O currículo completo deles está à disposição de todos. Temos ali um QR Code para envio de perguntas e só reforçar que, caso alguém queira se manifestar, palmas silenciosas, que é esse gesto. Bom, então, nós temos aqui conosco, para discutir esse tema, o Francisco Valdir Silveira, que é geólogo, mestre e PhD em Geologia. Atualmente está diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil, CPRM. Depois temos, para contribuir com essa nossa conversa, o Adriano Luqueta, que é engenheiro agrônomo e doutor em ciências pela Exalc USP, com pós-doutorado na Holanda e é diretor do ISITM, Instituto Senai, de Inovação. O Gonzalo Henriques, que é professor, doutor da Universidade Federal do Pará, Faculdade de Economia e da pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte. Aline Nunes, que é engenheira de Minas, mestre e doutora em Tecnologia Mineral, gerente de assuntos minerários do IBAM. Por fim, mas não menos importante, com certeza, o Leandro, que é engenheiro químico e doutor em mineração e metalurgia e que é atual head de inovação na Vale. Bom, esse nosso painel, eu acredito que ele pode trazer visões extremamente importantes sobre a questão da mineração, sob o ponto de vista da sustentabilidade. Eu diria que mais do que está contemplado no título desse painel, que é na prevenção de acidentes, fica muito claro que uma mineração que prima pela sustentabilidade, este é um tema inerente a uma mineração sustentável. E é importante a gente destacar, e eu fico muito feliz que nós temos representantes dos diversos segmentos ou fases ou etapas da mineração. A mineração ela é feita de etapas sucessivas, cada uma delas utilizando conhecimentos, inovações diferenciadas. Mas uma mineração que seja sustentável, ela tem que ligar a geologia, a lavra, o beneficiamento. Sem um olhar holístico dessas várias etapas e suas relações com a biodiversidade, nós não teremos, de forma alguma, uma mineração sustentável. Nós vamos falar dos desafios que nós temos hoje, uma demanda crescente de minerais, quase que cresce a população mundial, cresce a própria inserção ou facilidade de acessos a diversos diria que instrumentos da nossa vida moderna, cresce a demanda por bens minerais. E para nós
no tema desta conferência, é extremamente importante a questão dos minerais para a transição energética. Aí é quase que uma tabela periódica, mas com muitas diferenciações. Nós saímos de milhões de toneladas de produção de minério de ferro para apenas alguns poucos milhares de produção de outros bens minerais extremamente importantes para a transição energética, como é o lítio, o nióbio. Então, quando a gente for debater no nosso painel a inovação tecnológica, nós vamos estar inserindo também a questão de inovação em procedimentos. Muitas vezes são procedimentos, é a inovação em procedimentos que vai conferir uma maior sustentabilidade à atividade de mineração. Então, não é apenas a tecnologia em si, mas toda uma diferenciação na sua forma de gestão, na sua comunicação com as pessoas e nas suas relações com a própria biodiversidade. Bom, eu vou começar e o palco é deles, eles vão trazer as informações mais relevantes para nós. E eu começaria, Francisco, com você, que eu carinhosamente chamo de Valdir, porque é um velho conhecido, né, Valdir, do Serviço Geológico do Brasil, comparando os métodos utilizados no passado para mapeamento geológico, quais as agilidades e menor impacto sobre os recursos naturais de um território que essas novas tecnologias trouxeram para a questão do conhecimento dos recursos minerais do território. E, aproveitando, a inteligência artificial também entrará nisso, Valdir. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Maria José. De fato, uma colega, ex-colega de ministério, né? Nos conhecemos na Amazônia, em Apuí. Para quem conhece a região de Apuí, nos conhecemos em 2009. E eu começo falando aqui para os meus pares, dando boa noite também para eles, o desafio que a gente tem para esse painel. Nós temos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, temos a Amazônia Azul de mais 5,7 milhões de quilômetros. Olha o tamanho do nosso país para a gente tratar e fazer geociências. Eu também começo aqui mostrando para vocês o dia 30 de maio, aqui no Brasil, a gente comemora o Dia do Geólogo. E eu fiz uma mensagem para um colega parabenizando e ele me respondeu. E eu abro aspas e aqui 40 anos de geologia e campo sempre. Precisamos de estudos e conceitos, mas a geologia entra pelos pés, pelas amostras coletadas a martelo e uma boa coleção de lupas. De fato, isso é o cerne da geologia. O cerne da geologia, da boa geologia, ela vai estar sempre embasada em caminhar, amostrar, descrever, olhar, avaliar e depois ainda complementar isso no laboratório. E isso, por mais que a gente tenha tecnologia, isso vai ser o cerne sempre da geologia. Porém, a gente hoje, nas últimas décadas, nos últimos anos, a gente vem surgindo várias tecnologias. Aí tem os sensores remotos, né, imagens de alta resolução, imagens de radar, imagens que você pode ver em 3D, que facilita o trabalho do geólogo.
Mas, mesmo você tendo essas ferramentas, complementadas com várias outras, a exemplo de vários métodos geofísicos, que são métodos indiretos de se olhar a Terra, inclusive, aonde o olho não vê, até o núcleo, dados de geoquímica, a gente sempre vai precisar de conferir, de ter a amostra na mão. Por exemplo, vou dizer para vocês como é a geologia. Essas imagens que vocês veem de Marte, você pode olhar que todo dia saem imagens de alta resolução, porém eles estão coletando amostras de rocha para ser enviada para cá, para eles saber exatamente que tipo de rocha, porque eles têm ideia, eles imaginam, mas não têm certeza. E na Terra acontece exatamente isso. A gente pode ter os vários tipos de levantamentos, as várias ferramentas extremamente modernas, porém, elas só vão ser validadas quando o geólogo botar a mão, fizer a amostra e levar para um laboratório, fazer a descrição petrográfica. Muitas vezes, ele só define um tipo de rocha quando ele faz análise química e laboratorial. Então, além disso, né, a gente tem a inteligência artificial, ela atualmente é uma ferramenta extremamente importante dentro do nosso serviço geológico e dentro das geociências como outros. Eu até, o professor Nicodelli disse que o nome não deveria ser inteligência artificial, e sim inteligência natural. Por quê? Porque ela utiliza de uma base de dados gigante, para ela buscar padrões. E por trás disso aí, quem é que está? Uma pessoa, um ser humano, que produz um algoritmo. E que aquela máquina vai, baseado no algoritmo, produzido por nós, vai trazer aquelas informações que estão se repetindo ao longo de uma massa de dados. Então, a inteligência artificial, hoje a gente já está utilizando, a gente tem um mapa de urânio do Brasil, um mapa de probabilidade das áreas que pode ter urânio, as áreas mais quentes ou áreas mais frias, que já podem ser, já está sendo utilizado pela indústria. Nós temos um mapa do cinzento aqui, da região de Carajás, feito com inteligência artificial. E foi um dos nossos primeiros testes, a gente já tem a área mapeada, e depois a gente fez o teste para fazer com inteligência artificial, e os dados foram muito parecidos. Porém, se não tivesse o mapa e a gente não conhecesse essas rochas, a gente teria que validar no campo, em todas as situações tem que ter a validação. Então, sim, a inteligência artificial faz muito sentido, e da agora para frente ela vai ser utilizada de forma muito, muito presente, principalmente em condições amazônicas, onde é um grande desafio, é um país muito grande. A própria Amazônia é maior que muitos países, mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Imagina se a gente tiver que mapear a Amazônia andando e a martelo. Então, a gente vai ter que usar, sim, essas ferramentas. E a inteligência artificial vai ser muito importante para analisar essas massas de dados que vão ser geradas da agora para frente. Muito bom, Francisco. Que é interessante esse primeiro olhar, né, do território que você coloca, onde você tem uma avaliação que é prévia. Obviamente, tem que se caminhar muito depois disso. Mas quando isso é feito de uma maneira menos invasiva no território, né, que não, eu falo que o caminhar do geólogo em determinada localidade, ele já traz em si algumas perspectivas que nem sempre serão concretizadas, né? Então, muito interessante essa evolução, vamos dizer, a possibilidade de você ter uma primeira aferição sem ter essa necessidade de estar, de alguma forma, impactando o território. Adriano, vamos lá. Não, acho que eu vou passar, eu vou pular você, eu vou seguir o meu roteiro. Porque eu acho que é muito importante, conversa bem com as questões colocadas pelo Francisco,
que é a questão de como você tem o Gonçalo é uma pessoa mais ligada à área da biodiversidade, da bioeconomia, e a importância que existe, na verdade, entre você conhecer as riquezas de um território e trabalhar em cima de inovações tecnológicas que façam com que o próprio conhecimento geológico venha a se tornar parte dessa economia. Então, a pergunta para você, Gonçalo, é o seguinte: você tem dirigido a Agência de Inovação Tecnológica da Universidade do Pará há mais de 11 anos. Neste período, e com a sua experiência em desenvolvimento sustentável de territórios, cite 2 exemplos, não mais do que isso, 2 exemplos de quais foram as mais importantes ações do setor mineral no caminho para uma nova mineração. E quando a gente falar aqui de nova mineração, nós estamos falando de uma mineração sustentável, ambientalmente, socialmente. Obrigado, Maria José. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a toda a plateia, né? E agradecer mais uma vez ao IBRAM, não, por tantas vezes que nos tem convidado a participar nestes eventos. Cumprimentar também ao restante dos nossos colegas que estão participando neste evento e nesta mesa, que não é mesa, não, que são cadeiras, mas vamos a e ver se quem está ouvindo, quem nos está ouvindo aqui, que levante as mãos. 1, 2, 3, 4, 5 mil, 2 mil, 5 mil, 8 mil, muita gente, tá bom. Agradeço a presença de todos e eu gostaria de assinalar um elemento fundamental, não, que a Maria José já falou, não, dessas fases pelas quais passa a mineração. Eu diria que, como ela depois falou também, que tem que ter uma visão holística, tem que ter uma visão de conjunto. A universidade justamente faz isso. Ela tem essa visão de conjunto, ela tem essa possibilidade de interagir com os diversos sectores, entre outros a própria mineração, as grandes empresas, e pela universidade passam, não? E concretamente, embora agora eu não esteja mais dirigindo a Universitec, mas durante muitos anos dirigi e ainda continuo ligado com a Universitec, embora agora no programa de pós-graduação da biodiversidade e biotecnologia da rede Bionorte. Mas a universidade tem convênios com todas as empresas de mineração que existem na Amazônia, né? Eu estou agora falando deste outro lado, não estou falando do lado das empresas de mineração. E essas oportunidades que existem nos contratos, nós temos assim, em torno de, vou falar números gerais, 150 milhões de reais em contratos com as empresas de mineração em 2023, né? Então, não é pouco recurso para a empresa de mineração, mas não é pouco. E os mais importantes exemplos nós temos com as empresas mineradoras. Não vou falar dos nomes das empresas para que não fique o ciúme aí entre elas, mas com empresas que estão realizando um processo de alongamento da sua base de conhecimento. Ou seja, empresas que não só extraem os recursos naturais e promovem o recurso da matéria-prima, sino também aquelas empresas que têm condições de alargar essa cadeia produtiva, alargar e fazer inovações tecnológicas, não? Com essas empresas nós temos uma maior relação e avaliamos todos esses processos, não? Então, aí temos exemplos concretos, não? Empresas de alumínio, com as empresas que estão participando junto com a universidade nessa área, não? Todo nesse
escalamento de energia, de tecnologia. E a função nossa, fundamentalmente, é contribuir como? Para esse processo esses exemplos que estou colocando aqui de inovações tecnológicas e contribuições da empresa de mineração e a universidade. A universidade cumpre o papel de criar e de promover esse ecossistema de inovação tecnológica, onde, vejam bem vocês, no centro, né, no centro dessa imagem, dessa figura, estão as empresas de mineração. E rodeando a todo esse radar que nós temos, estão as startups, estão as pequenas e microempresas, estão empresas de logística, estão empresas de biodiversidade, estão empresas que têm a ver com insumos da biodiversidade, estão empresas que têm a ver, que são parques tecnológicos, incubadoras de empresas, e são empresas também que fazem esse ecossistema de inovação tecnológica. Essa é a nossa função, não? E nós vamos avaliando, analisando e integrando esse processo para promover esse desenvolvimento sustentável. Então, eu diria que, sem citar exemplos concretos, nós temos, assim, dezenas de convênios com as empresas de mineração e todos nós colocamos o foco na questão da importância de transformar essas inovações tecnológicas em produtos concretos que possam ir para o mercado. Porque, na verdade, a empresa de mineração, e vocês que são da área de mineração sabem muito bem isso, melhor do que eu, não? Vocês fazem a inovação, mas quem cria esse processo todo são as pesquisas dos professores, dos pesquisadores, e decodificam, os empreendedores decodificam esse processo de inovação tecnológica para que as empresas possam fazer a inovação, porque lá é que acontece a inovação. Mas tudo isso é a partir do conhecimento, a partir da informação que nós recolhemos desse ecossistema de inovação tecnológica. Então, não sei se isso responde em parte, né, a sua pergunta, Maria José, claro. Mas acho que contribui pelo menos em certa medida. Né? Concordo plenamente que a universidade é esse centro da geração, né, do conhecimento e, de fato, com esse papel de agregar, e é um momento dessa disciplinaridade que eu coloquei no início, que vamos dizer, é o locus da possibilidade para que isso aconteça. Porque ali você tem diferentes expertises se unindo em torno de uma inovação tecnológica. Adriano, você, como diretor, né, do Instituto Senai de Inovação em Tecnologia Mineral, nós temos cerca de 28, né, institutos do Senai de inovação e 2 diretamente ligados à questão da inovação e pesquisa no setor mineral. Um deles em Minas Gerais e outro, como não poderia deixar de ser, no Pará. Você poderia nos detalhar quais as áreas de atuação desses institutos e as suas contribuições para, especificamente, a sustentabilidade da mineração na Amazônia? Obrigado, doutora Maria José. Primeiramente, eu gostaria de saudar aqui ao nosso público, né? Agradecer mais uma vez o convite do IBRAM para a participação nesse painel, um grande parceiro nosso também, da Federação das Indústrias do Pará, do Senai. Também saudar os nossos colegas painelistas. Obrigado. E puxando o gancho da inovação, né? É gostoso falar de inovação, a gente poderia falar aqui horas de inovação. Então, antes de falar especificamente dos 2 institutos, né, acho que vale contar um pouquinho da nossa história, né, da história do Senai, que é uma história muito rica, que atua há 80 anos já no Brasil, né, o principal parceiro da indústria brasileira, que foi criado aí no pós-guerra, está muito associado com a área de aprendizagem industrial, mas há 12 anos foi criada essa rede de Instituto Senai de Inovação,
Alguns deles já existiam, né? São 12 estados que contêm os institutos de ciência e inovação. Alguns institutos já existiam uma certa estrutura de P&D, outros começaram do zero, como foi o nosso caso aqui no Pará. Mas hoje nós já somos uma rede, como você mesma disse, né, de 28 institutos Senai de inovação, a maior rede privada de pesquisa e inovação do Brasil, que já tem causado um grande impacto no ecossistema de inovação brasileiro. Eu até trouxe alguns números aqui muito recentes, eu participei de uma reunião ontem do Senai Nacional, né? Então nós já batemos aí quase 2,5 bilhões de reais em investimento em P&D, em diversas áreas aí, óleo, gás, energia, mineração, agro, várias cadeias produtivas. Então é um valor muito significativo já de alavancagem de recursos, né? Já dessas 28 institutos, 18 já são unidade Embrapi também, então que ajudam nessa divisão aí do risco, né? Você trabalhar também compartilhando o risco da inovação. A inovação nem sempre vai dar certo, mas nós precisamos também de fomento para ajudar as empresas a investirem mais. Então a Embrapi também é um outro instrumento. E aí, eu acho que outro ponto importante, né, já são mais de 3.350 projetos de P&D executados nesses 12 anos de rede, já mais de 1.250 clientes atendidos, clientes industriais. Nós só trabalhamos com indústrias nos institutos de inovação, todos os projetos têm que ter uma indústria vinculada. E acho que um outro dado muito interessante, que às vezes passa um pouco despercebido, né? Mas a rede de institutos de inovação hoje ela tem servido como um grande celeiro de pesquisadores para trazer essa massa crítica, manter essa massa crítica no Brasil. É muito importante. Hoje nós já temos aí mais de 1.560 pesquisadores, quase metade deles já com o título de mestre ou doutor. Então uma massa muito qualificada, né, para o desenvolvimento desses projetos de impacto diretamente para a indústria. Aí trazendo agora aqui para a nossa questão aqui da mineração, né, como já foi dito, nós temos 2 institutos, o Easy Processamento Mineral, que fica em Belo Horizonte, já vinha de uma estrutura do Senai, do próprio governo mineiro, já de pesquisa, né, então foi convertido em um Instituto Senai de Inovação, trabalha basicamente na questão de processamento mineral, né, então ele tem várias plantas piloto de atividades unitárias para processamento mineral. E qual a importância disso? Né? O Valdir já comentou que a mineração começa na geologia, na boa caracterização da amostra, para passar para o processamento. E o que nós vamos ver no futuro? Né? Nós vamos ter que trabalhar com minérios cada vez mais pobres em teor, com mais ganga, com mais dificuldade para... Então, hoje os processos que estão funcionando atualmente, daqui a pouco não vão funcionar mais, então nós temos que ir atrás de outros reagentes químicos, outros processos, seja uma combinação maior, um gasto com moagem maior, com resistência de equipamentos. Então nós temos um grande desafio para o futuro da mineração a partir desse momento em que as nossas fontes aí serão cada vez mais pobres, né? Então o processamento mineral também, além da prospecção geológica, né, da pesquisa geológica, é muito importante. O nosso instituto aqui em Belém, ele já tem uma gama aí de áreas de atuação um pouco maior, né? Então a gente trabalha muito na questão das tecnologias limpas, do uso da biotecnologia, dos micro-organismos para processos de biomineração, biolixiviação, também de tratamento de resíduos efluentes, substituindo processos químicos por processos bioquímicos mais baratos, né? Com uma pegada até ambiental mais sustentável, trazendo já também para a sustentabilidade. Nós temos projetos também na área de economia circular na mineração. A Silvia França comentou hoje de manhã, né, da necessidade, não só podemos trabalhar com recursos primários, né, mas também com recursos secundários. Acho que a economia circular, a gente vai comentar mais um pouco ainda mais tarde nesse painel, mas é uma grande necessidade também da avaliação e de se chegar a uma mina zero resíduo, né? Acho que esse é o sonho de qualquer um. Você fazer a extração, o processamento e não ter resíduo no final, não ter barragem no final, aí trazendo para a questão da segurança da mineração. Então acho que esse é o objetivo de qualquer atividade mineral que consiga aproveitar de ponta a ponta. E nós temos aí outros projetos mais voltados para a linha de infraestrutura, trazendo esses conceitos de indústria 4.0, transformação digital, IA, nos projetos da mineração. Hoje a gente não pode falar que a mineração é uma área atrasada tecnologicamente, longe disso. Acho que já foi o tempo, né? Mas hoje nós temos aí tecnologias que vieram do setor automotivo, que vieram do setor de aviação, que vieram da defesa, que estão sendo usadas também na mineração, gêmeos digitais. Então a mineração conta hoje com grande tecnologia. E aí uma outra linha de pesquisa que está até um pouco correlata com essa questão de infraestrutura, de saúde e segurança do trabalho. Então a mineração é uma atividade de risco, infelizmente acontecem acidentes, algumas fatalidades, e nós temos projetos também para o aumento da segurança dos equipamentos e também para treinamento, capacitação de colaboradores que trabalham nas minas,
usando também ferramentas de inteligência artificial, visão computacional, tentando aumentar a segurança da mineração e a redução dos acidentes. Então, basicamente, esse overview aí do nosso trabalho, do nosso instituto. Perfeito, Adriano. De fato, a tecnologia mineral ela vai estar diretamente ligada a inovações não só tecnológicas para trabalhar com minérios complexos, cada vez mais complexos, como também com seus rejeitos, né? E a gente vai depois entrar um pouco mais na questão dessa necessidade hoje, numa visão de mineração sustentável, onde você tenha a economia circular. Aline, a gente tem falado muito e usado, às vezes, o conceito dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Como uma referência muito até mais abrangente do que o próprio ISG, né, de sustentabilidade. Nós já tivemos no próprio Ministério de Minas e Energia um evento que mostrou como que a mineração brasileira trabalha nos diferentes ODS. Nós tivemos várias empresas dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, todos tinham estudos de caso reais de ações da mineração, diferentes mineradores de diferentes portes, mostrando suas ações nos ODS. Você é uma pessoa que tem trabalhado muito nessa área dentro do IBRAM. Então, a pergunta para você, Aline, pensando, então, nos ODS e na construção de cidades resilientes, quais são os desafios enfrentados pelas entidades, organizações e no uso da tecnologia para a gestão e informação dos riscos territoriais, em especial na Amazônia, né? Os riscos territoriais na Amazônia. E, complementando, qual tem sido o papel do IBRAM, e você trabalha exatamente nessa área, para essa questão de levar toda essa contribuição ODS, cidades resilientes, territórios mineradores resilientes, qual tem sido o papel do IBRAM? Bom, boa tarde a todos. Vamos lá, desafio a pergunta. Primeiro, cumprimentar todos, né, os colegas aqui, pares do painel. De fato, inclusive, com as falas anteriores, né, a gente, quando pega os ODS, vamos identificar, né, o trabalho das mineradoras, né, dos envolvidos, muito aderentes às várias metas, né, dentro de cada um dos ODS. E aí, especificamente, se tratando de cidades, né, eu acredito, nós temos lá um ODS, que é o ODS que trata das cidades sustentáveis, né, e que, claro, dentro dele tem um desdobramento com vários itens, mas em seu próprio resumo desse ODS, se eu não me engano, é o ODS 11, ele já resume o que seriam cidades sustentáveis, trazendo o item de segurança e resiliência, né? Então, e aí a gente, de novo, identifica, sim, diversas ações do setor e, de fato, talvez muito mais intensificada nos últimos anos na busca por territórios mineradores mais resilientes, né? No Brasil, nós temos uma legislação que vem amadurecendo
e dando diretrizes, né, para essa preparação, na verdade, prevenção, preparação, mitigação e até resposta perante a catástrofes, a acidentes, né? E esse arcabouço todo tem lá esse item de prevenção, extremamente importante, né? Então, como estamos no país em termos disso, né? A gente tem, se a gente comparar Brasil com outras nações, temos nações que têm naturalmente problemas, né, e desafios em relação a acidentes naturais. Então, eles se encontram no estágio talvez mais avançado que o nosso país em termos do uso da tecnologia, do preparo e até a percepção de risco, né? Mas no Brasil a gente já tem um avanço em termos de arcabouço legal e que já dão diretrizes para a nossa estruturação, né? A gente pode citar a Lei 12.608, que ela institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e aí a gente vem com alguns decretos posteriores de 2020, 2023, que falam sobre a estruturação, a organização, né, e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Isso é muito importante porque dão as diretrizes, né, e como serão as relações entre os poderes, o poder público, a comunidade, empreendedores, né, em relação a esse caminho, essa busca por cidades, né, mais resilientes. Então, então a gente tem sim recentemente um preparo. A gente tem, né, um arcabouço legal bem estruturado no país, né, mas ele é recente e precisa avançar. E aí, onde entra a tecnologia, né? Como que a gente pensa, então, em questões de tecnologia? E onde entra aí a mineração? Então, quando a gente olha para o território, né, qualquer que seja ele tem naturalmente riscos, né, pelo seu contexto natural, seja qual for. Tem regiões que têm mais, tem regiões que têm menos. E onde os empreendimentos estão, também tem. E nós temos as nossas atribuições legais, né, o setor mineral, em relação à preparação, a planos, né, os planos de ação emergencial de barragens, por exemplo, né? Mas os municípios também têm suas atribuições legais aqui no país, que é a elaboração dos planos de contingência, né? E a tecnologia ela vem como ferramenta fundamental para isso. Como o Valdir citou, essa questão do uso de imagens, as tecnologias georreferenciadas hoje, elas exercem um papel extremamente importante para a gestão dos territórios, mapeamento, gestão dos riscos, né? Então, assim, estamos todos juntos, sejam eventos naturais, sejam aqueles riscos inerentes aos empreendimentos de mineração. Quando a gente olha para um território para pensar numa cidade resiliente, a gente não consegue, não pode seguir o caminho de olhar separadamente. O território é um só, precisamos usar a tecnologia que integre os riscos, não o risco da mineração, o risco natural, não, é uma visão integrada. E qual tem sido o papel do IBRAM? Nós temos alguns projetos sendo desenvolvidos, né, inclusive em conjunto com a CEMIG, né, que é o PROX, por exemplo, que é uma ferramenta, mas se tornou um projeto para além da ferramenta. E um ponto importante que é o desafio que você perguntou. Qual que é o desafio para usar a tecnologia nesse sentido, então? Fazendo um resumo disso tudo, né? A gente precisa, a tecnologia ela é uma aliada importante, ela não substitui ações. E a gente só consegue construir uma tecnologia, porque ela precisa ser construída, quando a gente entende qual que é a problemática e o que a gente precisa ter como solução. Então, qualquer que seja o contexto, a gente precisa ter ciência disso, né? E um dos desafios é a cultura do risco e preparação é um desafio que a gente tem no Brasil. Então, esse é o principal desafio no uso da tecnologia, porque, como eu disse, o PROX ele tem sido, é o nome do projeto, né, que a gente tem da ferramenta, mas a gente viu que não bastava desenvolver. O desafio é lá na fase de maturidade, de percepção do risco, e a integração com os poderes aqui, né, que a gente tem. Então, o papel do IBRAM tem sido na gestão, no fomento de iniciativas como essa. Muito bem.
Bom, fechando essa primeira rodada de perguntas, né, de discussão. Não, Ele vai eu fechar. estou fechando com ele, exatamente. Leandro, você não iria escapar. Bom, Leandro, até assim, indo um pouco na direção do que a Aline comentou sobre a questão dos riscos inerentes, às vezes, são riscos naturais que a gente sabe que o que vem acontecendo é que hoje esses riscos são potencializados pela questão do aquecimento global, né? Não só potencializados, então chuvas mais rigorosas, etc., mas também como que não existe uma previsibilidade, como no passado, tal época é época de chuva, tal é de seca, etc. Então, voltando ao tema que eu acho que é um dos temas centrais dessa conferência, estamos há dias do início da COP, ano que vem, a Conferência do Clima no Pará. A Vale, ela tem trabalhado em inovações tecnológicas, e a gente tem acompanhado isso há muito tempo, e grandes investimentos feitos anteriormente a qualquer, me corrija se eu estiver equivocada, a qualquer uma das conferências do clima, por exemplo, do Acordo de Paris, que é de 2015. Então, a tentativa da Vale de mudar, de inovar o seu processo produtivo, e aí eu estou falando exatamente do projeto que existe no Pará, que é o projeto S11D, né, que traz uma série de contribuições de ações já efetivas de descarbonização. Mas eu gostaria, por favor, que você compartilhasse conosco quais são essas ações e o que elas têm gerado de economia de emissão de gás carbônico. Perfeito, professora, né? Primeiro agradecendo aqui ao convite, né, de estar aqui, aos meus colegas, à plateia. Tá? É uma ótima pergunta, realmente o S11D ele se anteveu a todo esse movimento de descarbonização, de mudança climática, do pacto, né? Foi um grande investimento, né? Foram mais de 6 bilhões de dólares investidos nessa planta, que trouxe talvez aí duas grandes vertentes de inovação tecnológica e de processos para a gente, né? Primeiro é o processamento da umidade natural, e isso faz aí com que a gente tenha um consumo menor, aí, reduzimos o consumo em 90%, o consumo de água, né? Que é a sustentabilidade na veia, né? Hoje, para você ter uma licença para operar, né, uma licença social para operar, a gente precisa ter esse tipo de consciência. Então, ele nasce com esse desenho, é um projeto que já nasceu com esse desenho mais sustentável, né, e do ponto de vista, né, de redução de consumo de água, 90% dessa redução. E ele é um sistema que a gente chama de truckless. Né? O que é o sistema truckless? Em vez de ter os caminhões convencionais fora de estrada, nós temos as escavadeiras móveis junto com moinhos móveis, onde que a gente tem libritadores móveis, onde a gente tem conexão por correias, né? E isso reduziu a emissão de carbono, né, de um projeto padrão em 40%. Né? E isso foi um desenho by design feito lá atrás. Tá? Então ele já nasce mais sustentável. Então vamos pegar isso. Ele é um processo que não se baseia tanto talvez no combustível fóssil, porque não tem os caminhões fora de estrada, mas tem um consumo de energia elétrica ali, né, que quando a gente olha para o nosso escopo de emissão, é o escopo 2, né, nosso escopo de emissão das redes elétricas. Né. A Vale, recentemente, né, concluiu a entrega e estamos operando full agora, né, o projeto Sol do Cerrado, que é a nossa usina solar, né,
que com a entrega desse projeto, esse escopo 2 passou a ter 0 emissão para a gente. Então a Vale hoje tem uma matriz energética elétrica de 0 emissão, totalmente verde, né? Então pensando aí nos nossos 3 escopos, esse daí já está coberto pelo Sol do Cerrado, coberto por essas iniciativas verdes, né? Vamos pensar agora então no escopo 1, né, de dentro das nossas operações. Então, nós temos, né, já a redução natural do próprio projeto S11D, mas temos várias outras iniciativas. Estamos investindo bastante em combustíveis alternativos. Por exemplo, o próprio etanol, que é uma vantagem regional que o Brasil tem, né? Como é que a gente consegue levar, por exemplo, o etanol para os caminhões fora de estrada, né? Às vezes a gente acha que é simples, igual o nosso carro, né? Mas não é. Precisa de todo um desenvolvimento mecânico para aquilo ali acontecer. Então estamos investindo bastante nessa alternativa aí de combustíveis alternativos, né? Biocombustíveis. Então, ainda no escopo 1, a gente precisa encontrar formas de estarmos mais eficientes energeticamente, né? Para isso, a gente utiliza, por exemplo, inteligência artificial, né? A inteligência artificial pode ir a bordo dos caminhões e entender qual que é a melhor forma de operar aquele caminhão, tá? E ela pega essa melhor forma de operar esse caminhão e ensina para os operadores. Então, eles têm um guia a partir da inteligência, onde eles conseguem mimetizar o que a inteligência está falando e conseguem operar com maior eficiência. Então, reduz o consumo de combustível, reduz a emissão de CO2, né? Nós temos também, estamos ampliando, principalmente aqui no Sistema Norte agora, os equipamentos autônomos, as perfuratrizes autônomas, porque mesmo o projeto sendo truckless, por exemplo, como é o caso do S11D, a gente ainda tem as perfuratrizes operando e tudo, né? Um equipamento autônomo, ele opera com maior eficiência energética. Então você já tem também uma menor emissão de CO2 por esses equipamentos, tá? E as operações das próprias usinas, por exemplo, de pelotização, que a gente tem tanto Sistema Norte como Sistema Sul-Sudeste, elas também já estão usando inteligência artificial para controlar melhor uso de insumos. Então a gente reduz a quantidade de combustíveis que vão nos queimadores das pelotizadoras, por exemplo, e na própria adição de antracito, que também acaba gerando emissão de CO2. Então, a otimização energética pela inteligência artificial é um ganho poderoso aí, aliado ao uso de novos combustíveis, né? Então a gente consegue ver escopo 2, que já está bem endereçado, e escopo 1, com uma série de iniciativas, e a gente também tem que dar muita atenção para o escopo 3. Porque quando a gente olha para o escopo 3, a emissão da cadeia, né, do aço, a mineração são 2% dessa emissão. Então a gente tem 98%, né, para ser ainda controlado, mitigado, em uma indústria que é hard to abate. Então como é que a gente vai conseguir reduzir isso daí? Então acho que também é papel da mineração ajudar as siderúrgicas a pensar em como que a gente pode reduzir junto essa emissão tão grande, né? Desenvolvemos, né, recentemente, com esse pensamento, um produto para ajudar a própria siderurgia, que a gente chama de briquete verde, né, que é uma forma de aglomeração do minério que pode substituir parte significativa da sinterização da siderurgia, né? Fazendo isso, a gente tem um potencial de redução da emissão daquela cadeia dos 98% de 10%. Então, assim, é muito maior que a própria mineração, se a gente for pensar. Então, a gente pensar no escopo 3 ampliado, né, quando a gente pensa em um impacto global, né, é super importante. A gente tem que continuar olhando para isso, porque a gente faz parte dessa cadeia, né? Então, acho que essa é uma boa iniciativa, né, significativa na redução global de emissão. E nós temos também, por exemplo, que é escopo 3 para a gente, que é o transporte marítimo, né? A maior parte do nosso minério sai aqui, né, S11, Carajás, e viaja através do mundo, chega na China, com navios que queimam bunker, né, que queimam diesel, que fazem emissão também, tá? Desenvolvemos uma tecnologia, implantamos uma tecnologia, e ontem, né, terminamos um segundo teste, que foi muito bem sucedido, das velas rotativas. A gente está colocando velas rotativas nesses navios, que elas aproveitam a energia do vento e geram eletricidade para esses navios, né? Esses navios equipados com essas velas conseguem economizar até 6% de emissão. Então, é uma economia significativa que a gente tem também utilizando essas velas, tá? E ontem a gente concluiu o teste, né, dessas velas no nosso maior navio, que é o Valimax, que saiu da China e chegou em Singapura utilizando essas velas, e foi um sucesso, foi muito bem finalizado esses testes, né? Então, eu acredito que a Vale, né, e as outras mineradoras, elas estão sim empenhadas nessa agenda, né,
e temos que olhar essa agenda nos 3 escopos e principalmente como é que a gente ajuda a emissão global, né, como é que a gente está inserido nessa emissão global para reduzir, né, esse impacto das mudanças climáticas que você mencionou. Muito, muito boas, são notícias excelentes e, aliás, eu gostaria de continuar com você mesmo, Deandro, colocando o seguinte, sob a perspectiva, várias inovações ocorreram na tecnologia mineral de aproveitamento de minérios que, basicamente, a siderurgia dizia, não, esse minério não me serve porque ele não tem o tamanho adequado e etc., né? Até a sua formação, que é de engenheiro metalurgista, essa solução, a sintetização primeiro, depois a pelotização, a pergunta é, qual tem sido o procedimento, o caminho utilizado pela Vale em todas essas inovações que estão sendo colocadas por você no escopo 3, por exemplo, com a siderurgia? Como é que tem sido essa parceria? Como a Vale tem incentivado a siderurgia brasileira a sair de um lugar, vamos dizer, cômodo, tradicional, para pensar de forma mais sustentável na descarbonização? Legal. Eu acho que, né, essas iniciativas como o próprio Briquette que a gente mencionou, eu acho que é um primeiro passo nesse sentido. Eu acho que estarmos bem próximos aos clientes é outro papel importante que eu acho que as mineradoras têm. Então, nós temos várias iniciativas em desenvolvimento conjunto com os nossos próprios clientes, né? Na China, no Brasil, tá? Em diversos locais. Tá? Então, vamos trazer, por exemplo, um exemplo de como que a gente pode atuar de forma bem pragmática nesse sentido. O Briquette foi um desenvolvimento tecnológico. Né? Então, conseguimos ali fazer um novo tipo de produto. Isso por si só já tem um impacto significativo? Tem. Mas a gente tem como ampliar isso para além desse impacto do Briquette. Né? Se a gente pensa em modelos de negócio, por exemplo, junto com os clientes, onde os 2 lados estão juntos para vencer esses tipos de desafio, eu acho que é um caminho de potencialização. Então, um exemplo de iniciativa que a gente começou, né, a gente chama de Mega Hubs. O que é o Mega Hub? O Mega Hub é aproveitar a tecnologia do Briquette, né, colocada junto aos clientes. Então, a gente tem a tecnologia de processamento acontecendo junto com os clientes, onde ele pode usar para o minério Vale, mas a gente opera também para outros minérios para possibilitar blends para os clientes e tudo mais. Né? Quando a gente faz isso, a gente consegue potencializar o ganho para o cliente. Né? Então, é uma inovação em modelo de negócio, junto com uma inovação tecnológica. Então, os 2 juntos amplificam, talvez, esse caminho, né, de melhoria junto ao cliente. Tem mais espaço para a gente desenvolver aí? Tem. Né? Se a gente faz essa colocação, se a gente faz esse desenvolvimento, o cliente também está pensando em como que ele pode reduzir para além disso daí as suas emissões. Então, a gente pode olhar para isso daí de outras formas. Redução direta, né? Outra forma que a gente tem também de amplificar, né, essa redução da emissão. Então, tem a colocação do Mega Hub para redução direta. E o próprio uso do hidrogênio. Como é que a gente pode aproveitar o hidrogênio nesses processos metalúrgicos, né, para reduzir o impacto da emissão aí, ou do uso do gás natural, né, ou do uso do coque, antracito, que são né, os carburantes aí, tradicionais, talvez, da indústria. Né? Essa forma de pensar, aliando a tecnologia, o hidrogênio em si é até um papel importante da agenda brasileira, né, da gente ver o hidrogênio verde como um potencial do país. Né? Alinhar essas tendências com a necessidade do cliente, eu acho que é um ingrediente de sucesso para que a gente tenha a siderurgia como foco, né, e gerar mais impacto global, digamos assim, né, para isso tudo. Tá? Olhando para a descarbonização, eu acho que essa é uma receita interessante. Tá? Mas eu acho que a gente tem outros pontos que a gente pode aprofundar, Maria José, se você me permite aqui, que vão talvez um pouquinho além aí
da própria visão só da descarbonização, né? Então, a gente divide aqui também um sonho que o Adriano comentou aqui, da gente ter zero rejeito e ser, né, a gente não fala zero carbono, mas carbono neutro, porque talvez atingir o zero seja algo difícil, mas a neutralidade seja mais plausível, né? Ser zero rejeito é um objetivo, né, que a gente tem também, e é um objetivo vinculado já à própria segurança, né? Se você não tem o rejeito ali, você não vai ter a barragem, você não vai ter a pilha, né? E aí a gente lançou uma iniciativa que a gente chama de Waste to Value, que é exatamente para aprofundar, né, o uso desses rejeitos. Então a gente está retomando algumas barragens, alguns rejeitos, reprocessando eles e transformando em minério de ferro. Então aquilo que era um rejeito passivo passa a ser um produto, e ressignificando o rejeito que realmente não pode virar produto, que é base de sílica e tudo mais, né? Montamos uma startup para comercializar essa sílica junto à indústria civil, de construção civil, tá? Como areia, né? Esse ano a gente vai atingir 2 milhões de toneladas comercializadas do que antes era um rejeito, vai passar a ser um produto, né? Iniciativas de desenvolvimento, como pegar esse rejeito e transformar em blocos, né, intertravados, produção, né, é outra forma de ressignificar esse tipo de rejeito. Tá? Então, eu acho que esse tipo de iniciativa também é parte para a responsabilidade, né? Eu acho que tem muito a ver com o nosso tema aqui, tá, da parte de segurança, e o próprio movimento de inteligência artificial, que a gente comentou aqui, na inteligência artificial generativa, por exemplo, né? Hoje a gente tem um projeto em desenvolvimento que ele foca na parte de ler as regras técnicas da empresa, ir para dentro dos sistemas de manutenção e ver se as nossas ordens de manutenção estão de acordo com as regras técnicas da empresa. Então a tecnologia vai lá, interpreta e fala, olha, está aderente, não está aderente, né? Está em desenvolvimento, mas tem um potencial significativo, né? A gente pode usar também a própria parte de satélites de baixa órbita, né, aliados à inteligência artificial, para monitorar as próprias barragens. Então a gente tem ali os maciços, a gente pega as imagens dos satélites e a própria inteligência faz a comparação entre essas imagens para falar, está tendo um deslocamento, não está tendo um deslocamento. Então acho que nesse caminho aí a gente consegue criar maior impacto. Perfeito. Adriano, como é que o Senai tem trabalhado exatamente nessa que a gente chama a economia circular? O Leandro já me ajudou bastante, viu? Ele já falou, deu vários exemplos aí de economia circular, né? Já facilitou muito minha vida aqui, até pelo nosso tempo. Mas antes de começar a falar, acho que assim, primeiro, para o entendimento aqui da nossa plateia, né? Então, o que seria a diferença da economia linear para a economia circular, né? Vamos pegar um exemplo aqui dessa latinha de alumínio, né? Essa latinha de alumínio, ela foi um dia bauxita, depois ela virou alumina, depois ela virou alumínio metálico, ela virou latinha. É uma chapa, depois virou a lata. Então, se a gente pensar numa economia linear, né, a gente pegaria um bem primário, transformaria através de manufatura em um bem aí de uso, e descartaria isso num lixão, num resíduo, num aterro, em algum lugar onde todo esse valor, que essa cadeia de valor seria perdida. Então a diferença da economia circular para a economia linear é que a gente poderia pegar essa mesma latinha aqui, em vez, eu quero, sei lá, vou pegar essa latinha, beber a minha água aqui, eu posso pegar essa latinha e fazer um porta-caneta, eu vou dar um reuso para essa latinha. Ou então, em último estágio, a ideia da economia circular é manter o valor agregado por mais tempo na cadeia. E se não consigo, eu vou partir para a reciclagem para que esse material aqui ele sirva como uma matéria-prima secundária para fazer um novo bem de consumo. Então eu posso pegar essa latinha aqui, ela vai ser reciclada, amanhã ela vai ser um carro, depois de amanhã ela vai ser uma pá de um aerogerador, ou depois de amanhã ela vai ser um móvel, uma estrutura metálica, e a gente mantém o valor aí por mais tempo na cadeia, né? Isso diminuindo a pressão sobre a mineração. Então acho que o grande ganho aí da economia circular é justamente esse, né? Você diminuir a pressão, aumentar a vida útil das nossas reservas minerais. Nós temos aí diversos exemplos, aí, como o Leandro já comentou, né, de barragens de rejeito que já estão mineradas, né? Então a pegada de carbono de utilização desse material secundário é muito menor do que você partir da extração primária, do desmonte da rocha, cominição e todo aquele processo mineral. Então essa ideia de economia circular, ela, por concepção, né, da Fundação Ellen MacArthur, ela não estaria inclusa na mineração, porque a mineração ela é uma extração primária, ela ficaria fora desse loop regenerativo, né, de reuso, reutilização, reciclagem, mas a gente adota, né, a gente traz esses conceitos e adota para a mineração, a partir do reprocessamento de algum rejeito, de reuso, utilização, aplicação direta, né, então o uso de um estéreo, por exemplo, um pó de rocha,
que pode ser usado como um fertilizante, um remineralizador de solo. Então temos aí dezenas de exemplos, né? Então a gente tem um projeto muito grande com a Hidro para a reutilização do resíduo de bauxita, temos projetos aí para reutilização como pó de rochas, como produção em concreto asfáltico, para usinagem, substituição de clinker de cimento, então uma dezena de aplicações. Então o Instituto ele atua desenvolvendo esses projetos, criando as soluções, desde a caracterização do resíduo, a avaliação, a prova de conceito, escalonamento, produção de lotes piloto, até a gente não chega na produção final, né, do bem. Aí nós não temos, o Senai não tem uma fábrica de bloquetes, uma cimenteira, uma fábrica de fertilizantes, mas nós desenvolvemos essa tecnologia e, como o professor Gonzalo conhece bem, a gente repassa, transfere essa tecnologia depois para que seja produzido. Inclusive, nós somos uma unidade Embrapi na área de economia circular na mineração, fomos credenciados aí recentemente, e nós podemos, inclusive, entrar com apoio de recursos financeiros. Aí a Embrapi, no modelo clássico, 1/3 dos recursos do projeto são recursos não reembolsáveis, quer dizer, a empresa não precisa retornar esse investimento, depois esses outros 2/3 são negociados entre contrapartida da empresa e da unidade Embrapi, então a gente ainda entra com mais um recurso aí também, para fomentar esses projetos de economia circular e para uso na agricultura. Então a gente tem uma dependência muito grande de importação de insumos para a agricultura. Aqui acho que eu sou engenheiro agrônomo, aqui eu estou um pouquinho fora, aqui um peixinho meio fora d'água aqui do pessoal aqui, geólogo, engenheiro de Minas, mas... A remineralização de solos é um dos focos de trabalho do Serviço Geológico Brasileiro, muito forte lá, né, Valdir? E nós temos um potencial, inclusive, de mitigação de carbono, aí, que os geólogos sabem melhor do que eu, né? A produção de rochas alcalinas que podem produzir minerais secundários que contêm e absorvem, né? São drenos de carbono. E isso é uma solução global que pode ter um impacto muito grande na redução das emissões, inclusive no sequestro desse carbono que já está na atmosfera. Então a gente desenvolve todos esses tipos de projetos, de aplicação, projetos bem práticos, né? De valorização de resíduos, reutilização, produção de novos produtos. Essa é a ideia da economia circular na mineração. Ok. Ou seja, a minha expectativa é de que há algum tempo à frente nós mudaremos a nomenclatura da tecnologia mineral. A palavra rejeito será extinta. Não é? É importante porque é o conceito, e aí é um pouco daquilo que a Aline estava falando, de você ter a cultura da prevenção, a cultura, o olhar de que você não terá mais impactos e, obviamente, com possibilidade de acidentes, etc., com rejeitos de mineração. Aline, quais seriam as soluções práticas que você veria para que o Brasil mudasse a sua cultura de prevenção? Bom, Bom, a gente tem vários desafios, né? Eu vou focar naquele que eu falei e você trouxe, a cultura, né? Na questão da cultura. Então, assim, caminhos, né? Acho que a educação, né? É o primeiro caminho, a educação com foco em prevenção, que é essa primeira linha, já nessa linha, né? De buscar soluções lá nos processos, né? Mas ela também com o olhar de território, e aí todos envolvidos, os entes, né? O poder público, o sistema de proteção e defesa. Então, inclusive, a gente tem um acordo de cooperação lá em Minas, que eu acho relevante, quando a gente está aqui, a Amazônia, né? Lá em Minas, com a Defesa Civil, IBRAM, e nós assinamos, inclusive, lá na Exposibram. É um modelo que, assim, podemos, né? Eu acho que é uma solução válida para cá também, esse trabalho conjunto. Então, a educação. Nós temos também, no contexto de Brasil, hoje, uma rotatividade devido ao modelo e a estrutura das defesas civis e dos órgãos de proteção e defesa. Nós sofremos muito com a rotatividade nos cargos, tá? Então, o caminho que eu acho que é importante, e alguns já têm levantado essa bola, é a gente pensar na profissionalização, né? Em tornar o coordenador de defesa civil uma profissão. Acho que a gente precisa pensar nisso, em implementar um projeto de lei
Isso, porque isso é a cultura, né? Indiretamente é a cultura. A rotatividade causa impacto quando projetos, inclusive de tecnologia, que vão auxiliar na cultura, na educação, na prevenção, na mitigação e na resposta, elas zeram quando a gente tem a rotatividade. É um caminho fundamental que eu acho que a gente precisa solucionar, né? É essa parte de acertar essa rotatividade. Então, a gente precisa mexer nessa estruturação como ela está sendo, né, feita hoje, né? Eu acho que os caminhos são esses. E o olhar territorial. A tecnologia, ela vem, né, para nos auxiliar, como eu falei, né, é um aliado, e aí a gente já tem soluções, inclusive no PROCOS, a integração com bases de dados. A gente já faz integração com o Serviço Geológico do Brasil, que tem áreas mapeadas de escorregamento, as áreas do Corpo de Bombeiros. Olhar para a Amazônia, né, que você tinha perguntado anteriormente, e para a Amazônia. Aqui nós temos um contexto de desmatamento acentuado, de queimadas. Então, a gente tem ferramentas, já temos ferramentas, soluções tecnológicas, a gente precisa integrar, né, as bases de dados, gestão e uso delas, né? Então, olhar para o território como um todo, uma visão de todos os riscos. Eu acho que esses são os caminhos aí fundamentais que a gente pode percorrer. Eu acho que essa palavra território, ela traz um significado tão grande em termos de sustentabilidade. Eu não posso pensar pontualmente. Uma nova mineração tem que entender o território onde ela atua. O Serviço Geológico ele tem essa base de dados e trabalha com a questão de áreas de risco, a questão dos remineralizadores de solo, etc. Ô Francisco, o que falta para o Serviço Geológico? Ele já é um serviço para o país. Mas o que você acha que falta para que o Serviço Geológico se integre mais com outros órgãos de governo e com a própria sociedade? Maria José, essa pergunta é fantástica. Eu quero aproveitar uma fala do Jugman ontem. A exemplo do IBRAM, o Serviço Geológico do Brasil não vende e não compra nada. Nós não fazemos mineração, o Serviço Geológico não faz mineração. Nós somos parte do setor mineral, ou seja, a gente tem aquela base da construção das geociências, aonde se cria as condições mínimas da iniciativa privada buscar áreas para fazer suas pesquisas. Somos o braço do Estado que gera dados e transforma em conhecimento. Essa é nossa função, gerar dados e transformar estes dados em conhecimento. Sejam eles dados geológicos, dados de recursos minerais, dados de recursos hídricos, risco geológico, gestão territorial, patrimônio geológico, geoparques, monitoramento de bacias hidrográficas, monitoramento geoquímico ambiental. Esse é o nosso papel. Porém, a gente, como Serviço Geológico, uma entidade com tão grande importância para um país, nós não somos conhecidos pelos nossos parceiros, nossos co-irmãos dos outros ministérios. O Serviço Geológico do Brasil, ele tem muito a contribuir. Vamos vir para o território amazônico. Como é que a gente vai preservar a Amazônia se a gente não conhece? Então, eu tiro aqui exploração dos recursos minerais e vou botar aqui, exploração dos recursos naturais dentro do território amazônico. Nesse momento, a gente sente a falta do planejamento estratégico do Estado, dos vários entes do Estado, seja ele a nível municipal, federal, estadual, que pudéssemos trabalhar de forma conjunta, se utilizando de suas equipes, que muitas vezes são muito pequenas,
para que você amplie, que você ao longo do tempo não repita trabalhos que você poderia fazer em conjunto. Além disso, respeitar a inclusão das comunidades locais, entendê-las, respeitá-las e trazer para dentro da roda de negócio. Além disso, aí no território amazônico, se utilizar das ferramentas aerotransportadas, onde você não tem invasão. A invasão da nossa pesquisa vai ser mínima, ou seja, vai ser invasão a martelo e caminhada para fazer cheque de algo que a gente já só quer saber o que é. Tá? Então, essa é a falta que eu sinto, é que eu não conheço o negócio do IBAMA, o IBAMA não conhece o negócio do Serviço Geológico, eu não conheço o negócio do ICMBio, o ICMBio não conhece o nosso negócio, eu não conheço o negócio das outras entidades, e eles não conhecem a nossa, e a gente precisa se conhecer. Tá? A gente precisa saber, conhecer a gente tem um exemplo muito interessante, lá na região da Cabeça do Cachorro, nós fizemos um trabalho na reserva indígena Tunuí, no povo indígena Tunuí, um chamamento daquele povo, fizemos um trabalho de recursos naturais, onde foi empregado todas as ferramentas possíveis para fazer um diagnóstico de tudo aquilo que existe lá, desde contaminação de água, recursos minerais, biologia da região, floresta, área de risco, preservação, tudo isso pode ser feito. O Serviço Geológico tem profissionais, inclusive de biologia. Por exemplo, quando a gente trabalha no mar, o primeiro trabalho que a gente faz chama-se linha de base. Quem é que faz? Os biólogos, para saber como é que a gente vai trabalhar naquela área para coleta de amostras, que tipo de ser vivo tem ali, para a gente não agredi-los. Tá? Então, eu sinto falta, o Serviço Geológico sente falta dessa interação com os outros órgãos. Ou seja, a gente estar junto, a gente fazer junto, nós somos um país, o recurso vem do mesmo local, por que não trabalhar junto? Eu vi, Francisco, uma vez ocorrer aquilo que eu acho fundamental a participação do Serviço Geológico, que é na determinação, não determinação, mas no estudo do zoneamento ecológico econômico. E aí a linha de base são os recursos naturais dominados pelo Serviço Geológico do Brasil. E para finalizar, Gonçalo, você foi coordenador de um programa muito interessante do estado do Pará, que é o de Municípios Verdes. A minha pergunta é: qual foi a contribuição da mineração? Mais do que contribuição, porque a contribuição pode ser, por exemplo, só financeira, mas como a mineração participou desse símbolo do que se quer para esse estado, que são os municípios verdes. Maria José, eu acho que você foi muito feliz com essa pergunta também, porque nos fez retornar para a Amazônia, né? Porque nós estávamos falando do mundo inteiro aqui, não? Qualquer um poderia ter falado de todas as inovações que as empresas de mineração fazem. E na verdade, o que a gente chama inovações incrementais, não? Na análise de trajetória tecnológica, a empresa de mineração, as grandes mineradoras, as empresas de energia, fazem um conjunto, não, por motivação de inovações tecnológicas, né? Por exemplo, não, para aumentar a eficácia. Eu tenho aqui uma relação disso. Vou chegar à sua pergunta rapidinho. Aumentar a precisão da exploração, reduzir o impacto financeiro, reduzir riscos, não? Que é muito importante isso, e também reduzir o impacto negativo das comunidades vizinhas, não? Essa é uma questão importante que tem que ver com Municípios Verdes, que foi um projeto extremamente interessante que tem que ver também com o saneamento econômico e ecológico, não? E melhorar sistemas de manutenção de ativos e de equipamentos das empresas de mineração. Você vê que todas essas inovações são feitas para dentro da indústria.
são feitas para a eficiência da indústria da mineração, da empresa de mineração, e nós estamos pensando hoje a questão do impacto nos vizinhos, não, na comunidade vizinha. Como ficam as comunidades da Amazônia com essa situação de impactos que sofrem pela mineração, porque sofrem impactos. É verdade, a mineração é feita localmente em um território específico, mas tem todo um impacto nos rios, tem todo um impacto nas comunidades originárias, tem todo um impacto nas comunidades tradicionais, não? Que afeta, e nesse momento de municípios verdes, nós estamos propondo inclusive a necessidade de repartição de benefícios equitativos e justos para as comunidades atingidas por os processos de mineração que afetam a diversas comunidades. Então, aí teve algumas empresas que teve contratos concretos com comunidades para oferecer possibilidades de capacitação, possibilidades de educação, inclusive, e de integração nos processos produtivos de forma sustentável, né? Então, eu acho que se nós colocamos algum exemplo de municípios verdes, nós temos que pensar, por exemplo, em Paragominas. Não? Em Paragominas, as minas de bauxita tiveram uma grande possibilidade de colaboração com o início e a inspiração dos municípios verdes. Esse projeto finalmente muda, não? Os governos mudam, os projetos mudam, mas na verdade, na essência desse projeto é extremamente importante porque se utilizava a tecnologia para benefício dos municípios e das comunidades que estavam desenvolvendo uma agricultura sustentável, todo um trabalho que estava identificado por geoprocessamento, que estava identificado para saber onde que estava sendo feito o desmatamento e onde não estava sendo feito o desmatamento, inclusive para identificar as apropriações ilegais das comunidades, dos territórios e dos municípios e nas áreas de exploração, né? Então, eu acho que essa é uma questão extremamente interessante, a ideia de repartição justa dos benefícios. Por que as empresas, por exemplo, empresas de biodiversidade, como a Natura, ela tem todo um programa de repartição de benefícios da biodiversidade? Porque as empresas de mineração, em vez de fazer pactos concretos com algumas comunidades, não se faz um programa de repartição de benefícios justos e equitativos com as comunidades, utilizando inclusive as tecnologias, né? As novas tecnologias, que são tecnologias incrementais, tudo bem, mas inclusive agora a possibilidade da inteligência artificial para fazer todo um trabalho que permita essa nova repartição de benefícios. Nós sabemos que as empresas de mineração têm contratos e aqui no sudeste do Pará tem algum tipo de contrato com empresas, com comunidades extrativistas, com comunidades indígenas, comunidades originárias, onde foi pago recursos financeiros, mas não é só isso que a gente precisa. Quando se fala de recursos, repartição de benefícios justos da biodiversidade, é uma repartição transparente, uma atividade de capacitação, uma atividade de integração com as comunidades. Então, isso é extremamente importante para manter as empresas em uma relação com as comunidades, porque essa é uma das questões fundamentais. A COP já está começando, a COP30 está aqui já, e essa COP vai ser uma COP que vai a colocar como relevante as comunidades da Amazônia. Nós temos o Ministério das Comunidades Originárias. E o que estamos fazendo pela Amazônia neste momento? Eu acho que é outro nome que talvez a gente tenha que mudar no jargão da mineração, que é a chamada licença social para minerar. Nós não queremos licença. Acho que essa nova mineração quer a divisão, o companheirismo. Na verdade, nós queremos a participação conjunta. Não é só dar a licença como um ato dentro de um processo de licenciamento ambiental. Não é a permissão, é a construção da relação. Bom, o nosso tempo finalizou.
tem um 0 ali indicado na nossa tela. Algumas perguntas vieram, eu chequei, acho que quase todas elas foram, de uma certa forma, respondidas. Então, agradeço muito aos painelistas e a atenção de vocês. Muito obrigado, que tenham um belo final de tarde, uma boa noite.